Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Iago, eu sou professor de literatura de vocês e a gente está aqui para mais uma aulinha, tá? Na aula dessa semana a gente vai conversar um pouquinho sobre análise literária, especificamente sobre análise de poesia. Tudo bem? Quem era responsável por essa frente, por essa parte da literatura, era a professora Karina, mas infelizmente ela teve de deixar o cursinho, então agora eu vou dar essas aulas. Então, como eu vou precisar correr um pouco com a matéria, eu vou tentar ser mais objetivo e trazer umas coisas mais práticas para a gente poder conversar e passar logo por isso, tudo bem? Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre poesia árcade. A gente vai analisar um poeminha do Bocage, que é um poeta português super importante, que eu até falei na minha aula sobre arcadismo. Então, por favor, quem se lembrar dessa aula vai ser muito importante, tá? Para poder entender as coisas que eu vou falar aqui, mas eu também vou retomar na medida que for necessário, tá? Então vamos lá. Hoje faremos análise literária. Análise literária é análise de textos da literatura. Tudo bem? A Karina já fazia isso com vocês. Eu vou seguir um esquema parecido com o que ela fazia, tá? Só que hoje eu vou começar com poesia arcade, porque poesia arcade, gente, é uma poesia bem quadradinha, bem facinho de vocês entenderem, e eu preciso trazer para vocês algumas noções sobre linguagem da poesia. Porque um tempo atrás eu dei uma monitoria em que eu comparei um poema arcade com um poema romântico. E foram poucas pessoas que assistiram, inclusive eu vou repetir esse exercício de comparar os dois poemas, só que numa aula gravada, porque é importante vocês terem isso. E foram poucas pessoas que viram, né? Então preciso postar essa aula para que todo mundo aqui possa ver, possa assistir, tá? Até para os novos alunos que chegaram nesse semestre, certo? E, como eu falei, poesia arcade é muito quadradinha, tem uma forma muito rígida, então é fácil de vocês entenderem as coisas que eu vou estar falando aqui sobre linguagem da poesia, sobre como funciona a poesia, sobre como a gente analisa ela. Então, a linha de hoje, gente, vai ser sobre isso, sobre análise de poesia, começando com poesia arcade. Eu acabei pulando a aulinha sobre poesia barroca, tá? Que fala sobre Gregório de Matos e tudo mais. Eu vou dar ela mais pra frente como uma aula extra, alguma coisa assim, tá? Porque eu precisava começar em algum lugar com vocês. E para mim é mais fácil, é mais simples começar com essa aula aqui, tá? Então vamos lá para nossa apresentaçãozinha aqui. Antes de falar sobre essa linguagem da poesia que eu trouxe, eu vou relembrar umas coisinhas do barroco. Como eu estava falando, do barroco foi ótimo, né? Do arcadismo, perdão, é que o arcadismo vem logo depois do barroco, tá? Por isso que eu confundi. Mas o arcadismo vem logo depois do movimento barroco. E o barroco, vocês lembram, né? Era exagero, aquela coisa exuberante, nananã, uma arte muito suntuosa, muito cheia de detalhes, muito cheia das coisas. E o arcadismo não, é mais econômico, mais simples. O arcadismo é mais assim, uma vibe minimalista, sabe? Assim, vamos economizar as coisas. E, como eu falei naquela aula sobre o movimento sobre a arte moderna, o arcadismo é um dos movimentos que volta para os ideais clássicos, ou seja, ele vai voltar a os poetas, né, os autores, todo mundo ali naquele período vai voltar a reproduzir os ideais que foram escritos lá na Grécia Antiga, na Roma Antiga, tá? Então aquelas ideias todas do universo clássico vão estar voltando à tona, vão estar no foco de tudo. Então, é um movimento que vai prezar muito pelo rigor da forma. Como assim, professor? Eles vão escrever uma poesia bem quadradinha, bem no modelo certinho, com cada coisa bem coisadinha, bem aquela coisa bem quadradinha mesmo. Vocês vão entender quando a gente for ler o poema em si, tá? Então, vocês sabem também, né, que depois do arcadismo vem o romantismo, que eu já falei que é um movimento ligado à arte moderna, certo? E o poeta que eu trouxe aqui, exclusivamente Bocage, ele não tem muitas características assim arcades. Ele tem esse rigor da forma, ele é um poeta arcade, só que ele já está querendo ir pro romantismo. Só que esse poema que eu trouxe dele fala justamente sobre essa passagem do arcadismo para o romantismo. Ele é um poema que a gente chama de metapoético, ou seja, um poema que fala sobre o próprio poema em si, certo? Todo texto que fala sobre si mesmo ou fala sobre outro texto é um texto que usa a linguagem metalinguística, certo? É um texto é um metatexto, que usa uma metatextualidade, que fala dele mesmo, certo? Então vamos lá. Porque tem umas características do arcadismo que são muito claras, como eu falei, essa volta aos padrões gregos, latinos, aos padrões clássicos, e essa preferência pela natureza, que a gente chama de bucolismo, a poesia bucólica, que vai louvar as coisas da natureza, todas ligadas a esse universo clássico da mitologia, os éfiros, os ventos, as ninfas, tudo desse universo rural, desse universo da natureza em si, tá? Poesia bucólica, do campo, dos pastores, todo esse rolê que era muito grego também, certo? Poesia bucólica em si. Só que o Bocage
principalmente nesse poema que eu trouxe, ele não tem muito dessa ideia, certo? Então, vou trazer outro poema que fale mais sobre essas coisas com vocês e sobre a ideia do Carpe Diem também. Não aparece aqui, mas é importante, eu vou trazer, que é aquela ideia de colher o dia. Carpe Diem, a tradução literal do latim é colher o dia, ou seja, você aproveitar tudo que tem de bom, viver o máximo do seu dia, certo? Tem até um perfume muito gostoso que eu usava com o nome de Carpe Diem, por isso que eu sempre lembro disso. Que é essa ideia de você colher o dia, aproveitar tudo ao máximo, tá? Então essas são ideias do arcadismo que nesse poema não aparecem, mas aparecem outras características que me interessam mais, como essas coisas que eu falei da forma do poema. Que vocês lembram que toda obra de arte é forma e conteúdo. Forma é como a forma do bolo, formato que ele vai ter depois de feito, certo? E o conteúdo é como se fosse o recheio, a essência do que ele é feito, sobre o que ele está falando, literalmente, certo? Então vamos lá. Gente, linguagem da poesia. Nossa, professor, o que é isso? Como assim? Então, vocês sabem muito bem que a poesia é diferente da linguagem que a gente usa no dia a dia, certo? Eu não falo como Boccaccio escreve os poemas dele, ninguém fala como Camões escrevia, ninguém fala como Álvares de Azevedo escrevia. É completamente diferente. E a linguagem da poesia é para ser assim, é para ser diferente da nossa linguagem do dia a dia, certo? Perdão. Ela é para ser diferente da nossa linguagem do dia a dia. E daí tem até uns caras russos muito loucos lá do começo do século XX que falam que eles são os formalistas russos, tá? Só para quem quiser saber o nome. Eles falam que a linguagem da poesia é diferente da linguagem do cotidiano porque ela quer ser desautomatizada, certo? Como assim desautomatizada? A ideia deles é que a nossa linguagem do dia a dia é igual a de uma máquina, bem automática, bem rápida, curta, a gente encurta as coisas para passar a mensagem rápido. E a poesia é completamente contrário, ela não quer ser rápida, ela quer ser lenta. A linguagem da poesia te obriga a parar e prestar atenção, certo? Você tem que estar atento ao que ele está falando, você tem que parar e refletir sobre o poema, que é completamente diferente sobre como a gente fala no dia a dia. Eu falo uma coisa, vocês entendem, já passa adiante. Poesia não, ela te obriga a parar e pensar no que está acontecendo, entender o que está acontecendo, certo? Então, para eles, era essa a principal característica da linguagem da poesia, pedir a desautomatização, pedir que você pare. Certo? Então aqui, o que eu trouxe aqui são várias noções que a gente precisa ter, várias definições de termos que a gente usa para entender a poesia, certo? Vários desses termos eu vou usar bastante, então por isso que eu trouxe aqui, tá? O primeiro deles é verso. O que é o verso? É cada uma das linhas do poema. Como vocês bem sabem, o poeminha tá lá, né, bonitinho, e daí cada uma das linhas dele se chama verso, tá? E o conjunto de versos é estrofe. Aqui, ó, o segundo termo, estrofe. Então vai estar lá o poeminha, um tanto de linhas juntinhas, um espaço, outro tanto de linhas juntinhas, o espaço, outro tanto. Cada um desses conjuntinhos de linhas é a estrofe. Cada uma dessas linhas é o verso, tá? O que é sílaba poética ou sílaba métrica? É o nome dado a cada uma das sílabas que compõem o verso, ou seja, quando a gente for pensar no som e no ritmo do poema, saber a quantidade de sílabas que tem é muito importante, porque como vocês bem sabem, o poema tem ritmo, ele é o gênero lírico, que vem lá da Grécia Antiga, de um tipo de literatura que era falada ao som da lira, do instrumento, então é uma coisa que se aproxima muito da música. Até na poesia medieval, lembra do trovadorismo? A gente chamava de cantigas trovadorescas, porque a poesia e a música eram assim, ó, unidas, a mesma coisa quase. Então aqui, para a gente entender como funciona o som e o ritmo, a gente tem que entender quantas sílabas tem cada um desses versos, tá? Isso é muito, muito, muito importante, tudo bem? Então, as sílabas poéticas e sílabas métricas são isso. O que é a metrificação? É a forma usada para medição do verso, ou seja, como que a gente vai contar quantas sílabas tem a partir da metrificação? Então, quando eu falar para vocês, a metrificação desse poema é tal, esse poema tem tantas sílabas métricas, eu estou falando sobre o tamanho do verso, tá? Se for um verso mais longo, um verso mais curto, vai influenciar nos sons e no ritmo do poema. O que é escansão, que eu vou falar bastante também? É o exercício de contar as sílabas métricas do poema, ou seja, quando eu falar, a gente vai fazer a escansão de um poema hoje, eu estou me referindo a isso, a gente vai contar quantas sílabas métricas tem cada verso, para a gente entender o poema, certo? E rima, o que é rima, professor? É repetição de sons iguais ou semelhantes em sílabas ou palavras. Rima não existe só na poesia, rima existe em tudo que você quiser fazer, qualquer coisa que você está falando, qualquer texto que você está escrevendo pode ter rima. Tem até um vídeo muito. Na música tem bastante também. Tem até um vídeo muito interessante da Denise Brasil, que virou um super meme, em que ela fala assim:
É assim que faz rima, ó. Tu tá que tá botando é pra quebrar, BRA. Porque ela rimou tá com quebrar. Certo? Até que ela fala, foi assim que eu aprendi com o Roberto Carlos. Olha o verso fechando lá em cima. Entendeu? É essa ideia de você repetir o tá com quebrar, esse A aberto dos dois, é tá e quebrar. Mas o jeito que você fala, os dois sons do A prevalecem. Então, isso rima um com o outro. Certo? É assim que se faz a rima dentro do poema, dentro da música, dentro de tudo, tá? Essa repetição. Então esse vídeo é muito interessante, eu adoro usar ele como exemplo, porque ele é uma ótima mostra de como fazer rimas, tá? Eu amo, amo, amo. Então vamos lá, rima é isso, a repetição desses sons, tudo isso com uma intenção, tá, gente? Tem uma intenção por trás disso, criar o ritmo do poema, tá? Todos daqui que eu tô falando é importante pra gente entender o que o poeta quis fazer, como que ele quis construir aquele poema, por que ele escolheu tantos versos, porque se você pega um poema que tem vários versos com o mesmo número de sílabas poéticas, daí um que tem um número diferente, muitas vezes aquele verso esconde alguma mensagem diferente que vai ajudar na leitura do poema, entendeu? Essa variação, variação é quando tem um certo número, depois outro número, depois outro. A variação, quando muda, indica coisas sobre o poema, certo? Porque tudo ali tem uma intenção, tá? Dentro de uma obra de arte, tudo tem uma intenção. Nada é por acaso. Nada, o poeta deslizou a caneta no papel e saiu desse jeito. Não. Tem uma intenção para isso ser daquela maneira, tá? A gente sempre tem que ter isso em mente, que tudo ali tem alguma coisa escondida, tem uma mensagem por trás, está ligado com outra ideia. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos seguir adiante para finalmente a gente chegar no nosso poeminha do Bocage. Tudo bem? Que esse poeta português tão importante. Aqui, gente, se eu esquecer de falar alguma coisa, porque eu já tô gravando esse vídeo aqui várias vezes, tá? Então, se eu acabar esquecendo de alguma coisa, em algum momento eu faço um parênteses e falo de novo com vocês, tá? Porque, né, acontece, né, gente? Coisas do EAD, às vezes tem barulho, eu tenho que começar a gravar de novo, então me perdoem qualquer coisa, tá? Aqui, esse poema se chama Incultas Produções da Mocidade, que é como tá escrito o primeiro verso dele, tá? Geralmente, os poemas do século XVIII para trás, tipo 18, 17, 16, os poemas não tinham título. A maioria deles recebe o nome do primeiro verso, tá? Tem vários poemas do Camões que são assim, do Bocage, de vários autores, tá? Eles não davam o título. O título que chega pra gente é esse. O primeiro verso vira o título. Então vamos lá. Se chama Incultas Produções da Mocidade. Incultas produções da mocidade, exponho a vossos olhos, ó leitores, vede-as com mágoa, vede-as com piedade, que elas buscam piedade e não louvores. Ponderai da fortuna a variedade, nos teus suspiros, lágrimas e amores. Notais dos males seus a imensidade, a curta duração dos seus favores. Se entre versos mil de sentimento encontrardes algumas cuja aparência indique festival contentamento, crede, ó mortais, que foram com violência escritos pela mão do fingimento, cantados pela voz da dependência. Nossa, gente, esse poema é coisa, né, gente? Você pensa assim, voz do fingimento, voz da mão do fingimento, voz da dependência. Nossa, o que esse cara tá falando? Essas palavras assim, né, desse jeito. Então, vamos com calma, tá, gente? Um poema, de verdade, gente, pra gente entender, tem que ler com calma. A gente nunca vai pegar assim da primeira vez. Tem que sempre ser assim com calma de verdade. Para vocês entenderem um poema a fundo, tem que ler umas 10 vezes, de 10 para mais, certo? Eu não vou lembrar que crítico literário fala que você tem que ler 100 vezes. Quando eu fazia pesquisa com poema na faculdade, eu acabava realmente lendo 100 vezes. Você nem conta, você nem percebe. Você fica lendo, lendo, lendo. Depois dá uns dias, você vai ler de novo. Daqui a anos, você lê de novo e você tem uma outra ideia, percebe uma outra coisa, tá? Poesia é uma coisa que te pede atenção, que pede que você pare tudo e foque nela, tá? Poesia é isso. Então, por isso que quando aparecer no vestibular, dificilmente, não vou falar nunca, né, que pode acontecer, mas dificilmente eles vão pedir para vocês analisarem o poema inteiro. Geralmente eles vão falar de uma palavra, porque daí você pode ler aquele verso onde está aquela palavra várias vezes e tal. Vão falar sobre um trecho específico, sobre uma característica específica. Dificilmente eles vão falar sobre o poema inteiro, porque é um trabalho muito difícil. E para você entender o poema inteiro, gente, de verdade, você tem que entender do poeta, da vida dele, quais eram as influências dele, sobre o livro em que está esse poema, sobre os outros poemas com que esse foi escrito na época, porque
diferentes poetas têm diferentes fases. Então, tem determinada fase que é tal coisa, outra fase que é outra coisa. Então, para você entender uma poesia a fundo, você tem que entender uma série de outras coisas que estão ao redor dela, que são muito maiores e muito mais complexas, tá? Então, quando eu for analisar o poema hoje, eu vou falar sobre outras características, sobre a vida do Bocage, sobre tudo mais, que vocês não são obrigados a saber. Então, não fiquem desesperados pensando, ai meu Deus, eu não consigo entender nada, não é assim, gente, calma, vocês não precisam saber tudo, entender tudo. Foquem no poema, nessas características que eu vou falar aqui nessa primeira parte, tá? Se vocês entenderem essas coisas e já conseguirem ler o poema com mais calma, e irem juntando os pedacinhos dele para formar alguma coisa na cabeça de vocês, já tá bacana, já tá tudo de bom, tá? Não precisa entender tudo, tá? Sobre o poema, até porque é muito impossível, muito difícil. Então vamos lá. Primeira coisa, esse poema aqui, como eu falei, é arquétipo, então ele tem uma forma específica. Lembra que eu falei, a forma é como se fosse a forma do bolo. Tem aquele formatinho que ele vai ter depois de feito, e o conteúdo é sobre o que ele está falando, sobre o recheio dele em si. Então vamos lá. A forma desse poema é um soneto. Um soneto é um tipo de uma forma de poesia clássica, certo? A gente chama de soneto petrarquiano, que foi criado pelo Petrarca, um poeta lá de onde é a Itália hoje em dia, tá? Muito antigo. Então, o soneto, ele tem dois quartetos e dois tercetos. O que é quarteto, professor? O que é terceto? Quarteto é uma estrofe com 4 versos. Então, a primeira e a segunda estrofes do poema tem 4 versos cada uma. E dois tercetos, ou seja, a terceira e a quarta estrofes do poema tem 3 versos. Aqui não parece, porque eu juntei tudo para caber no mesmo slide para eu ler para vocês. Mas nos próximos slides eu separei os 2 quartetos e os 2 tercetos para vocês verem com calma, tá? Só não vou passar porque já está com toda a divisão de sílabas, tudo rolê. Vou explicar para vocês primeiro, depois eu vou falar disso. Então temos 2 quartetos e 2 tercetos, tá? Ao total dá 14 versos. 4 foi ótimo, dá 14 versos. Então, um soneto é um poema de 14 versos e 4 estrofes. Sendo essas 4 estrofes, 2 quartetos, ou seja, 2 com 4 versos, 2 tercetos, 2 com 3 versos. O soneto, geralmente, ele é composto no verso decassílabo, que é o que contém 10 sílabas poéticas. Tá? E o decassílabo tem as formas dele, decassílabo sáfico, heróico, não vamos pensar nisso agora. Só pensar que ele é decassílabo. Poema, soneto geralmente é feito em decassílabo, tá? Com 10 sílabas poéticas. Eu vou ensinar vocês a contar as sílabas poéticas, porque eu não sei se eu falei isso, mas a sílaba poética não é a divisão de sílaba normal da palavra. É a divisão da palavra conforme a gente fala. Então, se o meu poema tiver a palavra coração, a divisão de sílaba normal de coração é coração, 3 sílabas. Não necessariamente, quando eu estiver falando poema, pelo ritmo dele, pelo som, coração vai ter 3 sílabas. Pode ser que tenha 2, pode ser que tenha 4, porque vai depender da palavra que vem antes e da palavra que vem depois, de como está sendo construído aquele ritmo, porque a sílaba poética do poema muda a sílaba da palavra de acordo com o som da fala. Então vai criar novas sílabas, vai rearranjar tudo. Parece complexo, mas não é tanto, porque é conforme a gente fala, é bem simplesinho de entender, bem simplesinho de a gente praticar, tudo bem? Então aqui, vamos passar para o próximo slide, em que já está tudo divididinho, e eu vou passando com vocês parte por parte. Não se assustem, tá? Mas ali já está com os versos contados, a divisão de sílabas feitas e a divisão de rima feita também, tá? Então vamos lá. Aqui temos os 2 primeiros quartetos do poema, tudo bem? Então aqui nesses 2 primeiros quartetos nós temos o seguinte, deixa eu só, aí, pronto, consigo ler tudo agora. O primeiro verso, do primeiro ao quarto verso é a primeira estrofe, do quinto ao oitavo verso é a segunda estrofe do poema, tá? Como que a gente vai fazer, professor, para contar as sílabas? A gente vai simplesmente falando o poema e contando, ó. Incultas produções da mocidade. Uma coisa interessante. Em língua portuguesa, a gente só conta até a última sílaba tônica, ou seja, até a última sílaba forte da palavra, certo? Mocidade, a sílaba forte é o da. Quando eu tinha aula de português lá no fundamental, meu professor falava assim, para você saber qual que é a sílaba forte, chama a palavra lá no portão da casa dela, mocidade. Tá vendo aquela sílaba que você chama mais forte?
é a sílaba tônica da palavra, tá? Então, quando você vai chamar Maria, a sílaba tônica é uria, certo? É a sílaba mais forte, assim também. Mocidade, a sílaba mais forte é o da. Então, a gente só conta até o da. Então, a gente vai contar incultas produções da mocidade. 10 sílabas poéticas, tá? Vamos para o próximo. Eu não vou fazer isso no poema inteiro, até para não tomar muito tempo, porque ele é todo igual. Ele todo tem 10 sílabas. Eu fiz aqui e vou mostrar para vocês depois. Exponho a vossos olhos, ó leitores. Acabando no to. Novamente, 10 sílabas poéticas, é conforme eu vou falando. Aqui nesse terceiro, vocês vão entender o que eu falei de a sílaba nem sempre ser a sílaba normal da separação silábica da palavra, né? Da sílaba poética, nem sempre ser igual à separação silábica normal. Porque V, D, as são 3, né? Mas aqui a gente fala vejas, vejas. Tá vendo como esse E do D é tão fraquinho que ele junta com A? Vejas. Vejas com mágoa, vejas com piedade. 10 sílabas poéticas novamente. Aqui é a mesma coisa. O que, elas, esse que, tudo junto. Que elas buscam piedade, não louvores. Novamente, tá vendo? Que elas buscam piedade, não louvores. É a mesma coisa, o piedade que junta com o ezinho ali. Se fosse uma separação de sílabas normal, eles não ficariam juntos, mas pelo som da fala, os dois se juntam. E aí, professor, tem uma regra para isso? Não tem, gente. Vocês têm que ler o poema com calma e ir vendo o que combina. Geralmente, se tem dois Es, eles se juntam. Se tem dois Os, eles se juntam, certo? Vocês têm que ler o poema e reparar no som da fala de vocês, como é que a fala de vocês faz o poema acontecer. E geralmente assim, gente, se vocês estão vendo que os 3 primeiros versos, eu estou fazendo a expansão do poema, né? Eu vi que todos os versos estão com 10, um está com 11. Tenta ver se aquele verso, se você mudar uma separação que você fez, ele não vai ter 10, entendeu? Porque às vezes, ainda mais com um poema marketing, com certeza é mais fácil você pensar que o poeta quis forçar para ter 10, então ele colocou uma vírgula, ele abreviar uma palavra, ele, dependendo do sotaque que ele fala, a palavra fica de outro jeito. Então é muito mais fácil a gente tentar fazer ele encaixar nas 10 do que tentar ver. Mas às vezes, se ele for um verso muito diferente, né? Só se for uma coisa muito grande, assim, se ele tiver 17 e os outros 10, aí não tem como fazer. Mas se ele tiver 9 ou 11, às vezes vale o esforço de você ler de novo e tentar fazer ele chegar a 10, certo? Então aqui, como eu falei, todos eles vão repetir a mesma métrica. Tanto esse, isso aqui não dá para mudar. Tanto esse quanto os próximos, dos 2 tercetos, tá? Então, os 2 versos com 3 sílabas poéticas são do 9º verso ao 11º e do 12º ao 14º, tá? São as 2 estrofes com 3 versos cada um, os 2 tercetos que compõem o poema. Então, a divisão silábica entre eles é a mesma coisa. Eu vou só fazer aqui rapidinho desse, ó. E, sempre, ó. E, se, entre. Mas quando a gente fala rápido, e, sempre, versus mil de sentimento, para no meio. Encontrardes alguns cuja aparência. Peraí. Encontrardes alguns cuja aparência. São 10, perdão, contei errado. Esse cuja, tá vendo como o já se junta com o outro lado da aparência, cuja aparência, que a gente fala rapidinho, cuja aparência, entendeu? E de baixo, indique festival contentamento, 10 novamente, entendeu? Todas estão batendo certinho, fazendo os 10, certo? Então vamos lá. É assim que a gente faz a canção do poema, separando. E, gente, isso é prática. Se vocês quiserem fazer letras, ou se vocês quiserem aprender a fazer isso, pega o poema e vai fazendo. Se vocês pegarem algum poema famoso, sempre tem essas análises na internet. Sempre tem, vocês vão achar, tá? Com muita facilidade. Senão também pode perguntar para mim, mandar mensagem, que eu gosto de fazer isso. Eu gosto muito de poesia e gosto muito dessa parte de analisar a forma da poesia, tá? Então a gente tem que é um soneto decassílabo, certo? Um soneto certinho, com 2 quartetos, 2 tercetos, em decassílabo, ou seja, com 10 sílabas poéticas cada um. Aqui eu já marquei os 10, se vocês separarem aqui, tá marcado 10 no final de cada um deles, que indica o número de sílabas que tem. E aqui no começo eu marquei primeiro, segundo, terceiro, para indicar o número do verso, tá? Porque quando a gente está analisando o poema, a gente fala, ou a gente fala, no primeiro verso da primeira estrofe,
Ou a gente pode falar, por exemplo, da segunda estrofe. O primeiro verso da segunda estrofe ou o quinto verso do poema, a gente pode falar das duas formas, tá? Ou falando do verso em relação à estrofe, ou falando do verso em relação ao todo. O 10º verso, o 11º. Mas é mais comum falar dessa forma. O 14º verso, o quarto verso, o 8º verso. É mais comum falar assim. Daí que no final eu marquei o número de sílabas. E esse A, B e tal é a rima do poema, tá? Nossa, professor, mas como assim? Vou falar para vocês. A rima do poema, gente, é uma coisa muito simples. A gente vai ver a última letra. Apesar de a gente contar até a última tônica, mas a gente vai ver a última mesmo, porque a última a gente fala. Então, mocidade termina em D, certo? Mocidade. Aí a gente coloca a letra A. Por que a letra A? Porque a gente inventou que ia ser assim. Se você quisesse colocar uma estrela, um asterisco, a letra H, tanto faz, mas a gente costuma colocar a letra A. Geralmente assim, tá? Mas não tem nenhuma razão específica. Coloco A, vamos para a próxima linha. Termina em res, ores, né? Leitores. Termina em ores. Tudo bem. Diferente, né? Então vou colocar a letra B. Vamos para o próximo. Piedade, termina em ad também. Igual esse de cima. Então vou repetir a letra A, porque aqui tem uma rima. Mocidade rima com piedade. Uma rima, marquei com a mesma letra. A outra de baixo é louvores. Louvores rima com leitores, certo? O final é o mesmo, então vou marcar com a letra B, para indicar que aqui tem outra rima. Vamos para a próxima estrofe. Variedade. Variedade rima com mocidade e rima com piedade. Então vou repetir a letra A para indicar que essas três rimam. O de baixo, amores. Amores rima com leitores que rima com louvores. Vou colocar a letra B, porque aqui está indicando que repete, tá? Embaixo eu tenho imensidade. Imensidade rima com mocidade, que rima com piedade, que rima com variedade. Repito a letra A, que é o que está marcando esse final em ad. Por fim, eu tenho favores, que rima com leitores, que rima com louvores, que rima com amores. Vou pôr a letra B, que está marcando esse final em ores. Certo? E assim eu vou marcando a repetição. Aqui eu tenho AB, 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 AB. Esse é o sistema de rima dos dois quartetos, AB, AB. É uma rima que a gente chama de rima intercalada, que é uma, a outra. Repete, a outra. Repete, a outra. Rima intercalada. Tá? Vamos para o próximo, dos dois tercetos. Aqui eu tenho ento. O outro era ad e ores. Aqui eu tenho ento. Então vou colocar a letra C, porque é um novo final de verso. Letra C, tudo bem. Embaixo eu tenho aparência. Inência. Nossa, que diferente. Eu tenho ento, ad e ores. É uma nova, então vou colocar a letra D. Aqui eu tenho contentamento, que rima com sentimento. Termina em ento, vou colocar a letra C novamente. Certo? Porque aqui indica que eu repeti a rima. Aqui eu tenho violência. Violência termina com a letra que termina com ência, perdão. Que rima com aparência. Então vou repetir a letra D porque indica que eu estou fazendo aqui a repetição. Aqui depois eu tenho fingimento, que rima com sentimento, que rima com contentamento. Colocar a letra C, porque indica essa repetição da rima. E depois eu tenho dependência, que termina em ência, assim como aparência. E violência, então repete a letra D novamente. Certo? Então aqui eu tenho uma rima cruzada, porque eu tenho CDC, DCD, riminha cruzadinha. Tá vendo que o que está em cima repete invertido como está embaixo? É rima cruzada isso daí, tá? Essa é a repetiçãozinha dela. Tudo bem? É bem comum um soneto ter esse tipo de rima. Ou ele é AB, AB, CD, 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 ou ele é ABBA, CDC, DCD. Entendeu? Tem essas repetiçõezinhas assim desse jeito. Tá? Então, tudo bem, gente. É assim que funciona o sistema de rima dentro desse poema. E, gente, vocês podem contar isso em qualquer poema. Qualquer poema vocês podem começar. Tem os poemas que não repetem a rima, que o sistema de rima deles é mais aberto. Você vai colocar até a letra H. Teve um poema que eu coloquei até a letra J, porque era muitos finais diferentes, tá? Então, fiquem atentos a isso, quando vocês forem fazer análise de um poema pensando na rima. Então, por fim, eu vou só falar um pouquinho sobre o conteúdo, certo? Como eu falei, Bocage é um poeta que estava ali com um pezinho no arcadismo e um pezinho no romantismo. Então, as produções, esse poema dele, especificamente,
vai falar sobre esse conflito entre o arcadismo e o romantismo, vai falar sobre essa vida dele, que era dividida entre os dois, sobre esse conflito estético que ele tinha em, vou escrever como um poeta arcade, vou escrever como um poeta romântico, entendeu? Ele tinha esse conflito, porque ainda não existia o romântico, mas ele queria deixar o sentimento fluir, que é uma coisa que o arcade não faz, o arcade não fala dos próprios sentimentos. E nesse poema ele já fala um pouco sobre como ele se sente aprisionado, certo? Ele fala especificamente sobre essa obrigação que ele sente em seguir os modelos arcádicos, sobre como, eu tenho que escrever como os arcades escrevem, tá? É o que ele fala sobre incultas, certo? Ele fala no comecinho do poema sobre essas incultas produções da mocidade, ele tá falando pro leitor sobre os poemas dele, sobre esses falsos poemas que ele escrevia, porque ele se via obrigado a seguir o modelo arcade, ele não queria, mas ele falava, eu vou escrever, né, vou seguir o que tá escrito aqui. Então ele tinha essa coisa com ele, de ter que acabar seguindo esse modelo, que acabava sendo uma coisa falsa, porque ele fingia. Então vamos só ler o poema de novo para a gente entender isso que ele está falando. Quando ele fala, incultas produções da mocidade, expõe a vossos olhos, ó leitores. Ou seja, esses poemas falsos que eu escrevi quando era jovem, eu estou expondo para vocês, meus leitores. Vede-as com mágoa, vede-as com piedade, que elas buscam piedade e não louvores. Ou seja, olha para esses poemas com mágoa, com piedade, porque não é para vocês baterem em palma, é para vocês chorarem vendo eles têm que ter dó. Ponderai da fortuna a variedade, nos meus suspiros, lágrimas e amores. Notais dos males, seus a imensidade, a curta duração dos seus favores. Olha como eles são ruins, olha como eles não têm coisas boas, certo? Prestem atenção, não fiquem achando que é só coisa boa, certo? Ele está falando disso. Se entre versos mil de sentimento encontrardes alguns cuja aparência indique festival contentamento, crede, ó mortais, que foram com violência escritos pela mão do fingimento, cantados pela voz da dependência. Ele está falando, se vocês acharem entre esses 1000 versos algum que pareça que tá bom, saibam que foi puro fingimento. Ele não tem nada de real, ele foi fingimento, foram escritos pela mão do fingimento, ou seja, eu fingi o que eu estava fazendo, não foi uma coisa natural que eu queria ter feito, foi, como ele fala, né, que foram com violência, ou seja, foi uma coisa que ele não queria mesmo, ele foi obrigado, né, se viu obrigado, e pela mão da dependente, ele se viu dependente a fazer isso, certo? Então ele está justamente falando sobre esse movimento dele, de estar preso a essa estética arcade e querer poder ir para a estética romântica. Tem uma série de sonetos dele em que esse primeiro fala sobre essa prisão arcade e os últimos já vão falando da liberdade que ele sente sendo romântico, tá? Então, gente, basicamente o que vocês precisavam saber sobre análise de poesia e sobre como funciona tudo isso foi nessa aula. Desculpa se eu acabei falando muito, se eu acabei me alongando, eu tô aqui olhando o relógio para contar o tempo. Me perdões, mas acredito que eu falei tudo e as próximas aulas vou tentar ser mais objetivo, viu? Muito obrigado pela atenção de vocês e um beijo e até a próxima aula, viu? Tchauzinho.